crianças! Então, vamos para as atividades de filosofia de hoje? Hoje vai ser uma aula muito interessante, vai ser o dia de nós filosofarmos. Hoje a gente vai comentar aí sobre a vida, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida humana. Muito bem, vamos à aula de hoje? Então, crianças, a atividade de filosofia de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida humana. O que torna a nossa vida humana diferente da vida dos seres vivos, ou seja, dos outros seres vivos, não é? Quando falamos dos outros seres vivos, nós falamos dos animais e também dos vegetais, dos fungos, das bactérias, dos vírus, ou seja, são os outros seres vivos, tá bom? Então vamos à aula de hoje falar um pouquinho sobre a vida humana. Nenhum ser humano pode criar a própria vida ou evitar que um dia ela termine. Então, nós não temos essa opção, a gente não tem como evitar que um dia a vida termine. No entanto, as pessoas podem dar um sentido especial à sua vida, diferentemente do que acontece com os demais seres vivos. Tá vendo aí? Então, nós seres humanos damos sentido para a nossa vida. Somente os seres humanos conseguem, de certa forma, conduzir sua vida por meio de escolhas realizadas, então, nas mais diversas situações do dia a dia. Essas escolhas dizem respeito, então, às atitudes de cada um e com o outro, né? Também se diz respeito aos demais seres vivos e também com o ambiente. Isso se faz necessário, então, para a boa sobrevivência de toda a biodiversidade. Então, somente nós conseguimos, então, de certa forma, conduzir nossa própria vida. Não é? Nós conduzimos a nossa própria vida através, então, das escolhas que fazemos para a nossa vida, né? Ou seja, quais são essas escolhas? A escolha da profissão, do que vamos fazer da vida, onde nós vamos morar, não é? Ou seja, são diversas situações aí do nosso dia a dia que nos faz ter as nossas escolhas. Nós também formamos opiniões, não é? Damos opiniões, ou seja, nós também temos as nossas atitudes, né? Isso nos diz respeito também, nos torna a nossa vida aí uma vida especial, né? De acordo com as atitudes que temos conosco e com as atitudes que temos com os outros e também com os outros seres vivos, né? E também com o ambiente. Então, tudo isso favorece aí, né? Para a sobrevivência da biodiversidade, tá certo? Então, muito bem. Então, falamos um pouquinho do que nos faz diferente a nossa vida humana da vida, então, dos outros seres vivos. Muito bem. Então, vamos agora à atividade aqui, conectando com. Para saber mais sobre as diferenças entre a vida humana e a vida dos outros animais, leia os textos a seguir e depois converse com os colegas a respeito das ideias apresentadas. Então, essa atividade, vocês vão ler os dois textos que nós vamos ler agora, tá? Vocês vão refletir sobre esses textos para realizar a atividade seguinte, tá bom? E durante a sala virtual, nós vamos comentar aí um pouquinho sobre cada texto, tá certo? Então, vamos ao primeiro texto. Antes, então, eu gostaria que vocês observassem a imagem que nós temos aqui. Olha só, um pintor pintando, então, o que ele está observando, que é o pôr do sol. Duas crianças ali com ele também observando a pintura dele, também o pôr do sol. Então, aqui a gente já vê, então, uma diferença aqui, né? Nós temos como expressar nossos sentimentos. Olha a expressão do artista pintando o quadro, né? E olha a expressão das crianças. Então, nós temos a expressão de felicidade. É o que também nos torna diferente dos outros seres vivos, tá? Então, vamos lá ao primeiro texto. A vida humana. É claro que o homem cresce, alimenta-se, bebe, respira, dorme, exatamente como os animais. Mas sua vida é também falar, ouvir, ler, amar, admirar um pôr do sol, escrever poesias, chorar, dançar, pintar e uma infinidade de outras coisas. Então, aqui está expressando um pouco também sobre sentimentos, não é? Então, o ser humano, nós temos a nossa vida também com sentimentos, a gente expressa sentimentos. Nós amamos, nós choramos, ficamos tristes, não é?
Então, tudo isso faz com que a nossa vida seja humana. Então, fica esse texto para vocês lerem também e refletir sobre ele, tá bom? Vamos então ao segundo texto. O homem dirige a própria vida. É como se os animais nascessem em um imenso teatro, onde cada um representa um papel pré-determinado. Quando um ser humano nasce, no entanto, não há um papel definido. Ele é quem vai inventar a sua peça de teatro, vai inventar a sua vida. O que quer dizer esse texto? O homem dirige a própria vida, não é? No primeiro momento do texto, onde diz é como se os animais nascessem um imenso teatro, onde cada um representa um papel pré-determinado. Ou seja, os outros seres vivos, eles já nascem, então, com o seu papel pré-determinado, né? Por exemplo, os gatos já nascem sendo gatos, né? Eles já têm a vida deles determinada, eles vão seguir o instinto animal deles, não é? Por quê? Porque os outros seres vivos são irracionais. Eles não têm razão, eles não opinam, né? Eles não decidem sobre o que vai ser da vida deles, porque eles já têm o papel da vida deles já determinada, né? Eles vão seguir apenas o instinto animal, né? De sobrevivência. Eles sabem se defender ali, não é? Eles sabem caçar, ou seja, eles têm esse papel aí já definido, certo? Já quanto nós, seres humanos, não, a gente não nasce já com essas habilidades, né? A gente não sabe se defender, a gente ainda não sabe nada da nossa vida, a gente vai construir, né? Não tem nada determinado ainda vai ser construído. Quando diz aqui, ó, ele é que vai inventar a sua peça de teatro, vai inventar a sua vida. Então, nós seres humanos, quando nascemos, a gente não tem nada determinado ainda. Então, nós vamos construir nossa vida, nós vamos inventar a nossa própria peça de teatro, né? Inventar a nossa vida, porque nós fazemos as nossas escolhas, né? Nós decidimos a qual profissão seguir, nós decidimos aonde morar, nós vamos decidir aí se nós vamos casar, se vamos ter filhos, ou seja, nós temos vida própria, não é? Então, nós decidimos o que será do nosso futuro, nós vamos construir o nosso futuro, certo? Então, é isso que quer dizer, que nós seres humanos ainda, não temos um papel definido. Então, nós vamos construir ao longo da nossa vida aí os nossos conceitos, né? Nós vamos ter aí a nossa profissão, nós vamos escolher o que vamos fazer. Ou seja, nós vamos construir a nossa própria vida. Enquanto os outros seres vivos não têm essa função, tá? Eles já nascem com o papel deles pré-determinado, eles já vão ser aquilo que eles já nascem para ser, tá? Muito bem. Diante então destes dois textos, vocês vão ler, tá? Esse texto, o homem dirige a própria vida. Vão ler o texto, a vida humana, para então realizar as atividades seguintes, tá? Atividade número 1. De acordo com o que você leu nos textos, desenhe a si mesmo nesta ilustração de papel de teatro. Então, diante dos textos que vocês leram, vocês vão então desenhar a si mesmo, tá? Diante então, de acordo com o que vocês leram nos dois textos e o que vocês entenderam. Então, vocês vão representar aqui nessa ilustração de palco de teatro a si mesmo, tá bom? Muito bem. A atividade número 2, com base no desenho que você elaborou, vocês vão escrever uma breve descrição de seu modo de vida, tá? Vocês vão descrever aí como que é a sua vida, qual que é o seu modo de vida, diante então do desenho que você elaborou na atividade anterior, tá bom? Muito bem. Hora de filosofar. Converse com os colegas sobre as perguntas a seguir. Lembre-se de explicar o porquê de suas opiniões. Olha aí, ó. Nós expressamos opiniões. E dar exemplo daquilo que você está afirmando. Então, nós vamos dar opiniões e exemplos daquilo que nós estamos afirmando. Tá bom? Então, as perguntas são: todo ser humano inventa a própria vida? Uma pessoa pode inventar a vida de outra? A vida de uma pessoa pode ser considerada desumana? O que faz a vida de alguém ser considerada uma vida humana? Todo ser vivo sabe que está vivo e que vai morrer um dia? Saber que vai morrer um dia é uma boa razão para aproveitar bem a vida?
O que uma pessoa deve fazer para aproveitar bem a vida? Olha só essas perguntas. Então, são relacionadas à vida, tá? Então, vocês vão pensar um pouquinho também sobre essas perguntas, tá? Pra gente refletir e conversar durante a sala virtual, tá bom? Conversar durante a aula na sala virtual, tá bom? Então, vamos lá. Olhar de filósofo. Todos nós temos olhar de filósofo, não é? Então, vamos ler aqui. Olhar de filósofo. No decorrer do tempo, inúmeros filósofos observaram que o ser humano é capaz de pensar sobre a própria vida e que, pensando, podia fazer perguntas a respeito dela. Eles se interessaram por esse tipo de pergunta e concluíram que era importante fazê-la. Por isso, poderia ajudar as pessoas a tomar boas decisões e assim viver melhor. Então, os filósofos pensavam sobre isso, não é? Sobre o ser humano ser capaz, então, de pensar sobre a própria vida, tá? De fazer perguntas sobre ela. Então, os filósofos pensavam muito sobre isso. Nós vamos ver, então, aqui 3 pensadores de diferentes períodos que também faziam essa mesma pergunta, tá? Então, vamos lá aos pensadores. Então, nós temos 3 pensadores aqui, olha só. Nós temos Sócrates. Ele viveu aqui há cerca de 2.500 anos atrás. Nós temos Immanuel Kant. Ele viveu aqui há cerca de 300 anos atrás. E nós temos aí o último, Jean-Paul Sartre. Ele viveu aqui há cerca de 50 anos atrás. Então, esses 3 filósofos que viveram em períodos totalmente diferentes, muito distantes um do outro, tinham o mesmo pensamento. Que atitudes são importantes para viver bem? Que atitudes nós temos? Fica então esse pensamento para vocês refletirem, para a gente então realizar a atividade número 1 e a número 2. Converse com os colegas a respeito da pergunta indicada na ilustração. Olha só, então nós vamos conversar e debater durante a nossa aula na sala virtual sobre que atitudes importantes nós temos aí para viver bem. O que a gente pode fazer para viver bem? E depois nós vamos registrar aí qual a conclusão que nós vamos chegar sobre essa questão, tá certo? Então, são atividades que nós vamos realizar durante a aula na sala virtual, tá? Aqui na página 19. Por isso é importante que vocês leiam os textos, reflitam sobre essas perguntas, tá? Porque vai ser importante para a gente poder conversar no horário de filosofar, tá bom? E que fica a atividade, então, para vocês fazerem, são a página 18, né? As atividades 1 e 2. Relacionados, então, aos textos que vocês vão ler aqui sobre o homem dirige a própria vida e o texto sobre a vida humana, tá bom? São as atividades de filosofia de hoje, tá certo? Bons estudos para vocês e aguardo vocês na sala virtual para a gente falar um pouquinho mais sobre a vida humana, tá bom? Até lá!